Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast de O Popular. Eu sou a Tati Fernandes e é sempre um prazer ter você, internauta, aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é o Dia Mundial do Câncer, celebrado nesse dia 4 de fevereiro. E para falar sobre esse tema super importante, temos o prazer de receber aqui o Dr. César Bariani, oncohematologista e sócio fundador da Oncord, e o Dr. Adriano Arantes, hematologista e sócio da Oncord. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por topar esse bate-papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante e relevante como o câncer. Eu também agradeço o convite. Acho que vai ser um momento importante para a gente tirar algumas dúvidas da população e também disseminar um pouco de informação importante. E a gente sabe que é um assunto que mexe com todo mundo e que sempre há dúvida, sempre há o que se falar. E eu queria falar um pouquinho da importância dessa data, do Dia Mundial do Câncer. Doutor, por que a gente tem essa data? Qual é a importância de trazer isso à tona? Essa data ela foi inicialmente elaborada pela um grupo chamado ICC, que é a União Internacional de Controle do Câncer, junto com a Organização Mundial de Saúde, pelo fato do câncer hoje ser uma das principais causas de óbito na população mundial. Nos países desenvolvidos, ela já é a principal causa de óbito por doenças. Nos países menos desenvolvidos, já está em segundo lugar. Realmente um tema de saúde pública e que exige muito de todas as áreas, em termos de diagnóstico precoce, de prevenção, de tratamento, desenvolvimento de novas armas terapêuticas, para que se consiga, então, ter um controle adequado sobre essa doença. E quando a gente fala desse assunto, é um assunto que por muito tempo as pessoas nem gostavam de falar, né? Mas é preciso, porque a gente tem vários tipos, não é isso, doutor? Isso, e é importante, complementando o que o Dr. César disse, você tem a ideia que tem muitas coisas que estão associadas ao estilo de vida ou fatores exposicionais no trabalho. Então, estima-se que no Brasil, por exemplo, você tem de 15% a 20% de neoplasias associadas ao trabalho. Então, indústria petroquímica, em locais em que a pessoa tem contato com substâncias tóxicas como solventes, benzeno. Então, a população ter consciência dos fatores exposicionais ou fatores de estilo de vida hoje muito em voga, como obesidade, pacientes que fazem um uso crônico de álcool, que recentemente foi mudada a classificação como fator de risco tão grande quanto o tabagismo. Então é importante a gente municiar a população de que o estilo de vida e fatores exposicionais podem fazer prevenção. Então é um dia para a gente orientar a população de que muito há para ser feito em termos de prevenção e também aqui nós vamos discutir sobre o diagnóstico precoce, que aumenta a chance de cura e que eu acho que é muito importante. Eu acho importante a gente trazer isso porque não existe uma causa única, né? Se você me falar, o que causa câncer? Não existe uma causa única, mas como o doutor Adriano trouxe aqui, existem muitos fatores externos, principalmente, que podem influenciar nos fatores de risco dessa doença. Eu queria falar então um pouquinho desse estilo de vida. Porque a gente tem vários, né? Se a gente entrar hoje na internet, tem várias receitas de estilo de vida aí para você evitar um monte de coisa. Mas o que a gente realmente pode fazer? O que a gente deve tomar cuidado? O que é essencial você tirar da sua rotina? A gente citei alguns exemplos já, não necessariamente para doenças hematológicas, né, tem uma doença específica que tem associação com o tabagismo, mas o tabagismo é associado com várias neoplasias, como de pulmão, bexiga, então isso é importante a pessoa realmente parar de fumar. Obesidade, por exemplo, é causa de fator de risco para neoplasias. Os pacientes que têm uma alta ingesta de bebida alcoólica associada com tabagismo, com câncer de cavidade oral, de estômago, esôfago. Então, você ter um estilo de vida saudável, fazendo exercício, com redução de peso, evitar o tabagismo e não beber bebida alcoólica ou evitar a exposição contínua, isso são fatores protetivos.
E além disso também é de estimular a população a usar os equipamentos de proteção individual. Então pessoas que trabalham em ambientes com substâncias tóxicas, como eu citei, solventes, tintas, produtos da petroquímica, derivados do petróleo, são fatores de risco. Então, nós sabemos que às vezes as pessoas, no campo, por exemplo, a exposição a agrotóxicos está associado a doenças como leucemias, linfomas, e muitas vezes o profissional que está ali não sabe ou não tem acesso ao equipamento de proteção individual, e se tem, não utiliza, e não tem ninguém para fiscalizar. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito no consultório. São fatores que a gente precisa proteger a pessoa, porque se ela não tem conhecimento, ela não tem essa informação, como nós estamos dando agora para a população, ela não consegue tomar uma postura e dizer, olha, isso aqui me protege, isso aqui me prejudica. Então, É por isso que essas datas são tão importantes, Eu né? queria aproveitar o que o doutor Adriano falou, chamar a atenção, por exemplo, para a alimentação saudável. Hoje é muito importante você aumentar a ingesta de frutas, de legumes, porque os alimentos ultraprocessados, as gorduras saturadas, né, têm uma influência no aparecimento de câncer, principalmente do aparelho gastrointestinal. E isso é um fator que além de você ter uma alimentação saudável, levar o corpo da pessoa a uma situação melhor de atividade física e tudo, você pode estar aí evitando o câncer. Outra coisa muito importante que a gente tem que chamar a atenção, principalmente num país como o Brasil, que tem muito sol, é a proteção do sol. O câncer de pele é o câncer mais frequente no país, certo? E a proteção, a exposição dos raios ultravioletas é muito importante, principalmente nas pessoas de pele clara, né? Onde a incidência do câncer de pele é bem mais importante, mais numeroso. As pessoas minimizam, né, o câncer de pele, talvez por ser visível, identificar ou tratamento. Por exemplo, em relação ao câncer do intestino, que a gente sabe que é um câncer, né? A gente tem tido casos como o da Preta Gil, que as pessoas veem que é um tratamento mais difícil, né? Ou às vezes a própria, né, o diagnóstico precoce é mais difícil, mas não quer dizer que não é tão grave quanto, né? A gente tem que se cuidar de maneira geral. E eu tô falando aqui, doutor, de alguns tipos, mas quais são os tipos de câncer mais comum que a gente tem hoje? Olha, no Brasil, o câncer mais comum na mulher é o câncer de mama e no homem é o câncer de próstata. Vem em segundo lugar o câncer de pulmão, né, vias respiratórias. Aí na mulher vem o câncer, posteriormente o câncer de colo uterino. No homem tem o câncer de cólon e reto, na mulher também é muito importante. Então, em torno de 30% do câncer no homem é referente à próstata e na mulher é o câncer de mama. Em torno de 10% é referente aos cânceres do aparelho gastrointestinal e em torno também aí de quase 10% do aparelho respiratório. E eu acho assim, olhando essa frequência, é importante pensar que se nós discutimos aqui fatores de risco, as pessoas estejam atentas à prevenção, como exame ginecológico com frequência, o do tabagismo, que faça acompanhamento com opinião para avaliação de nódulos ali que possam estar crescendo e ser acompanhado, endoscopia e colonoscopia, principalmente para aqueles pacientes acima de 45 anos que têm história familiar, acima de 50 para quem não tenha. Então, essa frequência já nos mostra a direção para onde os pacientes precisam olhar, né, junto com a mudança de estilo de vida e proteção aos fatores do meio ambiente que causam dano genotóxico, ou seja, dano na celular que provoca o aparecimento do câncer. Então, essa frequência nos faz pensar aonde são os sítios que a gente precisa pensar em prevenção. E quando a gente fala dos dois maiores, né, nos dois gêneros, o de mama e o de próstata, são doenças que têm um peso muito grande na vida da mulher, que a mama ali é algo que está totalmente ligado ao feminino, à autoestima,
e da próstata tem todo um tabu por trás, né? Tem uma coisa que a gente está tentando quebrar já há muito tempo, mas muitas pessoas não buscam a prevenção ou o tratamento por uma questão cultural. É importante falar, quando a gente fala em prevenção, em quebrar também o que a sociedade pregava até então, não é isso? Quando a gente fala em prevenção, a prevenção a gente pode colocá-la assim como prevenir a exposição ao raio ultravioleta, prevenir não usar um tabaco, né? Prevenir uma alimentação melhor. Agora, a prevenção em câncer, a gente usa esse termo, mas na verdade o que a gente está procurando é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é extremamente importante na grande maioria dos tipos de câncer, porque ali está a chave de você conseguir a cura da doença, certo? Todas as vezes que você faz um diagnóstico de uma doença mais avançada, as chances de um resultado satisfatório diminuem bastante. Então, esses tipos de doenças, como o câncer de mama, o câncer de colo de útero, o câncer de próstata, é possível, através, né, de um exame clínico com um especialista, dos exames laboratoriais que são feitos, de exame de imagem, você conseguir detectar numa fase precoce e fazer um tratamento curativo e muito menos agressivo, que possa levar muito menos a situações de efeitos colaterais, por aí afora. Vocês estavam falando sobre o câncer de pulmão, de cabeça, pescoço, garganta. A gente tem algo que, né, foi disseminado, que é o cigarro eletrônico, o famoso vape, que virou uma sensação principalmente entre os jovens. Está acontecendo um aumento de casos? Isso é algo que está pesando? A gente precisa rever? O que vocês estão vendo diariamente? O que a gente vê assim é que foi disseminada uma informação de algum aspecto ruim, porque o vape foi trazido para poder tirar aquelas pessoas que se fumavam da dependência. Então, se a gente olhar os gráficos da frequência com que o tabagismo nas diversas idades foram sendo reduzido e o aparecimento do vape, você vê uma grande quantidade de jovens, adolescentes até, às vezes um momento até que tem maturação pulmonar incompleta, então são pessoas que estão ainda em crescimento, sendo expostas a substâncias que são genotóxicas, tóxicas para o DNA. A gente acredita, a gente não tem essa incidência associada ao vape, mas existem preocupações importantes a partir de 2030. Existem cientistas preocupados com o aumento de neoplasias de via aérea e pulmão, até porque nós não sabemos o conteúdo, muitas vezes, desses agentes em que as pessoas estão fazendo inalação, a quantidade de nicotina, outras drogas. A gente tem visto relato de pessoas com lesões pulmonares graves associadas ao uso de vape, e outras, inclusive, com lesão pulmonar definitiva, com necessidade de dependência de oxigênio. Então, é um alerta, e lembrar que é proibido no país. Então, existe um consumo de uma substância que é proibida no país. Agora, a gente deve colher esses frutos desse uso em larga escala nos próximos anos, porque se acredita que seja muito mais potente do que o tabaco habitualmente. Eu trago esse assunto justamente porque o doutor falou de diagnóstico precoce, porque a gente vive uma evolução tecnológica e vão surgindo novas coisas, novos hábitos, e muitas vezes a gente vai vivendo, mas não tem consciência do que aquilo pode gerar no futuro, né? Porque a gente está vivendo ali o celular o tempo todo, as telas o tempo todo, o estresse da rotina o tempo todo. Então, quando a gente fala de diagnóstico precoce, sabendo que a gente não pode prever o futuro, no que a gente está vivendo na rotina pode gerar, o que a gente pode fazer então, doutor? Quais tipos de acompanhamento de saúde buscando esse diagnóstico precoce ou até uma suposta prevenção, o que a gente deve fazer anualmente, mensalmente? Quais são os médicos que a gente deve visitar sempre? Para a mulher, já é bem clássico que os exames de prevenção são muito importantes.
prevenção do câncer uterino, colo uterino e o de mama. Então, a mulher em idade precoce, né, ela deve começar ainda antes dos 30 anos a fazer os exames de prevenção, que é a ultrassom de mama, a mamografia, o exame de Papa Nicolau, para que possa, então, detectar alguma alteração que possa sugerir que tem um câncer, ou mesmo fazer o diagnóstico do câncer mais precocemente. E falando, por exemplo, em câncer de colo de útero ou câncer uterino, que é muito frequente no Brasil ainda, uma forma de prevenção que está sendo feita é porque o câncer de colo uterino é por causa de um vírus. Está muito relacionado a um vírus que é transmitido sexualmente, que é o HPV. E hoje nós temos a vacinação contra o HPV. Então, nós como médicos e a valorização dessa vacinação, que tanto os meninos quanto as meninas começam já ali na pré-adolescência a se vacinar, nós vamos ver essa situação de diminuição da incidência do colo uterino no Brasil daqui a alguns anos. Vamos ver um decréscimo à medida que a população se conscientizar e que os nossos jovens se vacinem. Contra, por exemplo, câncer de fígado, hepatite B é uma causa de câncer de fígado. Então, a vacinação das crianças contra a hepatite B também vai trazer uma diminuição do câncer de fígado relacionado a esse vírus, né? E é assim por diante. Agora, a gente tem que ter noção, por exemplo, durante muito tempo achou-se que o tabaco, o fumo, só levava câncer de pulmão. Hoje a gente sabe que ele causa câncer na boca, câncer de laringe, câncer de pulmão, certo? Mas ele é absorvido e ele é eliminado do organismo. Por onde? Por exemplo, pela urina, passa pela bexiga. Então, é a principal causa de câncer de bexiga. Uau! Ele passa pelo trato gastrointestinal, então ele causa câncer de cólon. Câncer de pâncreas está relacionado com a nicotina. Então, quando a gente fala, por exemplo, desse cigarro eletrônico, nós não estamos sabendo medir qual que vai ser a toxicidade futura, mas muito provavelmente nós vamos ver muita coisa relacionada ao cigarro eletrônico. É uma coisa que eu realmente nunca tinha ouvido falar, que assim, né, o cigarro pode causar um câncer de bexiga, que é muito grave, né, que afeta totalmente a vida da pessoa, até mesmo eu acho que A principal sequelas, causa né? de câncer de bexiga é o cigarro. E as pessoas não falam sobre isso. O cigarro é um negócio que já deveria ter sido proibido também, né? Não faz o menor sentido, gente. Está diminuindo, graças a Deus, né? Complementando aí também os vírus, assim como a vacinação para hepatite B, o tratamento do paciente, do adulto, do adolescente que já está infectado, tanto hepatite B quanto hepatite C, também é protetivo, porque as drogas hoje têm alta eficácia, pacientes entram em remissão, e tanto a hepatite B quanto a hepatite C são causas de câncer de fígado, ou motivos para transplante, etc. Então, é importante que as pessoas saibam do diagnóstico, façam exames. Outra situação também é os pacientes que são soropositivos, né, que são HIV, que tem um risco maior de neoplasias, seja linfoma, sarcoma de Kaposi. Então, pacientes que às vezes abandonam o tratamento, vez ou outra, a gente ainda vê pacientes com sorologia positiva para HIV, que não estão tratando. Se a pessoa não tem ali uma vigilância imunológica adequada, provocada pela atividade viral, ele está mais propenso a linfomas, como linfomas não Hodgkin ou outras doenças hematológicas e sarcoma de Kaposi. Então, é importante que essas pessoas tratem. O Brasil tem uma estrutura de tratamento para HIV extremamente robusta em comparação aos países desenvolvidos. A medicação é gratuita, tem um serviço de excelência, exemplo em Goiânia, em Goiás HDT, tem outros também. Mas você vê que as pessoas têm acesso. Então, lembrar que isso é importante, é um modo de fazer prevenção para outras neoplasias. Então, quem está tratando o HIV, ele vai verificar se ele tem hepatite B, hepatite C, se ele está vacinado para HPV. Então, você acaba estendendo a prevenção para essa população, protegendo essa população de outras neoplasias secundárias à doença
que a gente já conhece e que hoje tem bom controle. A gente vê que tem várias possibilidades, né, de diminuir aí esse fator de risco. A gente sabe que o check-up é muito importante, sempre, né? As mulheres sempre já têm uma cultura de ir pelo menos uma vez por ano aí no ginecologista, mas é válido lembrar também, doutor, que devemos levar pelo menos uma vez por ano as nossas crianças ali no pediatra também. E os homens? O que que é indicado? Porque a gente sabe que existe uma cultura do homem não se cuidar ou não cuidar tanto da saúde quanto a mulher. O que que a gente pede nesse check-up? Qual é a especialidade que ele deve visitar pelo menos uma vez por ano ali? Quando você citou as crianças, é o importante frisar as crianças. A, o câncer é hoje a principal causa de óbito por doença nas nossas crianças e adolescentes no Brasil, certo? Então, é muito importante falar de câncer em criança e adolescente, porque é uma forma de você estar sempre vigilante, fazer o diagnóstico mais precoce e ter resultados melhores. Hoje, a gente consegue curar até 80% do câncer nessa faixa etária da infância e adolescência. A principal causa são as leucemias, depois vem os tumores cerebrais, que os tumores cerebrais ainda é um desafio muito grande para a medicina, mas nós temos outros tumores da fase embrionária, que acomete as crianças até os 2, 3, 4 anos de idade, onde então a mãe é muito importante, está levando as crianças no pediatra, e o pediatra está atento aos sintomas, sinais dessas doenças, para que se possa fazer um diagnóstico mais precoce. Com relação aos homens, os homens realmente eles são mais difíceis de procurarem médico, principalmente com relação à parte de câncer de próstata, que criou-se um tabu muito grande com relação ao exame. Mas isso vem mudando, né, com a conscientização, vem sendo modificada essa situação, e hoje, né, a gente também consegue fazer uma avaliação muito bem feita através de exame de sangue, através de ressonância, através de ultrassom, e quebrar um pouco da resistência desse tabu, para que a gente então tenha uma avaliação mais completa e um diagnóstico, às vezes, de um câncer mais precoce. O câncer de próstata, quando acomete o homem mais numa idade mais jovem, ele é mais agressivo, né? E tende a se proliferar mais rápido. Ao contrário, quando ele acomete a pessoa de idade, mais idoso, onde o crescimento dele é mais lento e aonde também você tem uma incidência maior. À medida que quanto mais idade você vai tendo, maior é a chance de desenvolvimento do câncer de próstata. Então, para os nossos idosos, né, é super importante sempre estar fazendo uma avaliação, né, com um urologista, né, para poder fazer um diagnóstico mais precoce, um tratamento mais adequado e menos invasivo. Quando a gente fala de prevenção de doenças oncohematológicas, como leucemia e linfoma, é um assunto um pouco mais difícil, porque além dos citados aqui, como HIV, hepatite B, hepatite C, pacientes que têm exposição a agrotóxico ou indústria petroquímica, a gente tem pouca influência de outros fatores, ou até porque muitos devem ser desconhecidos, e o tabagismo ele tem pouca influência, por exemplo, em linfomas, tem alguma influência em mielodisplasia, que é uma doença específica. Então, naturalmente, a gente estimula que ninguém fume, porque tem outros riscos, mas para doença hematológica, o comportamento, a não ser para essas doenças virais ou fatores exposicionais, eles são fatores de proteção, mas fazer exames com frequência não vai te prevenir ter leucemia ou linfoma, mas o sinal de alerta de que existe alguma coisa diferente em termos de anemia, um gânglio que cresceu, paciente com febre de causa desconhecida, um emagrecimento sem motivo, não está fazendo dieta, não está fazendo exercício, não tem nada de diferente, isso leva a um alerta de que precisa procurar um hematologista, principalmente se esses sintomas que eu citei estão associados. Então, e aí talvez não é mais a prevenção, mas um diagnóstico precoce.
Nas doenças oncohematológicas, muitas vezes a extensão da doença não é o mais importante, mas à medida que você tem muito tempo para o diagnóstico, o paciente chega mais emagrecido, com risco de infecção, é mais difícil de tratar. Então, o tratamento precoce continua sendo importante, embora não se fale em metástase, em linfomas, em leucemias, porque são doenças do sangue que estão ali circulantes. Mas um diagnóstico precoce faz diferença para nós e para a família e para o paciente, que nós vamos tratar sem fatores complicadores a mais, além da doença que está ali presente. Falando de maneira geral, quais são os sintomas, os sinais que dá para perceber, assim, pelo menos ligar um alerta ali e falar, é bom eu dar um check-up, uma consultada, que as pessoas devem ficar com atenção? Olha, nas crianças e adolescentes, como a leucemia é predominante, né, então você começa a perceber a criança ficar irritada, alimentação diminui, a criança começa a ter febre de uma causa que não consegue descobrir qual que é a razão, começa a ficar pálida, pode aparecer as manchas arroxeadas, né, e o aparecimento de gânglios, aumento do volume do abdômen, que aí o fígado e o baço estão crescendo. Então é super importante estar alerta para esses dados. Podem ser outras doenças, pode ser doença infecciosa viral, mas entra no radar a possibilidade de uma leucemia, ou mesmo um linfoma e tal, né? Então, o abdômen crescendo na criança de 2, 3 aninhos, pode ser um tumor no fígado, um tumor no rim, um tumor neuroendócrino, que a gente chama de neuroblastoma. Então, a mãe tem que estar observando e levar no pediatra, que se palpar alguma massa tumoral ali, é importante verificar. Na parte dos adultos, né, principalmente perda de peso de causa inexplicada, febre, febre dia sim, dia não, começa a perder o apetite, podem, igual o doutor Adriano disse, começar a aparecer nódulos, né, manchas no corpo, e cada um tem uma relação. Por exemplo, o câncer de cólon, já você pode ter um sangramento intestinal, um câncer de bexiga, um sangramento urinário, né, dor, né? Então tem vários sintomas e sinais de alerta. Você quer acrescentar algum? Assim, a gastrointestinal, como foi citado, sangramento, pacientes com história de úlcera estomacal e que está com anemia de causa desconhecida, é importante lembrar. A maior parte das vezes a anemia está presente e a causa é deficiência de ferro, como a gente vê em mulher em idade fértil que tem menstruação, mas homem, por exemplo, com sangramento, deve ficar mais atento. Se ele não tem nenhuma queixa orificial, ou seja, hemorroida, alguma coisa, você tem que investigar. Esse paciente pode estar sangrando, está com anemia e pode ter uma úlcera, alguma lesão não identificada, né? Então, perda de peso, febre de causas conhecidas, febres noturnas chamam a atenção, são tipicamente comuns em linfomas, embora possa estar presente em tuberculose e outras doenças, mas em linfoma chama atenção. A perda de peso pronunciada, então assim, para a população ter uma ideia, 10% de peso em 6 meses é uma quantidade importante. Então a pessoa tem 60 quilos, de repente está ali 52, 54, é uma perda de peso que merece uma atenção. Naturalmente tem que olhar se não é diabético, se não tem outras doenças que provocam essa redução de peso, mas perda de peso acima de 10% você deve olhar com critérios importantes. Desnutrição, que não tem um motivo específico, foi citado linfonodos, ou qualquer lesão que tenha aparecimento e crescimento rápido deve ser avaliado para que você não tenha um diagnóstico precoce de neoplasia. Ou seja, saiu da rotina, tem alguma coisa que não era para estar acontecendo ali, você não fez uma dieta e emagreceu, não vai ser milagre, gente, é melhor prestar atenção, né? Falando de tratamento agora, hoje, o que a gente tem disponível, principalmente voltado para um oncólogo, o que as pessoas podem esperar de cuidado e tratamento? É um momento tão difícil, né? Você receber o diagnóstico, eu não consigo nem imaginar. Mas é importante a gente destacar que a medicina, né, a gente tem muitas possibilidades de cura. O tratamento oncológico,
ele é dividido em várias frentes, né, que tentam envolver e destruir, aniquilar aquelas células tumorais, né? Então você tem o tratamento, começa muitas vezes naqueles tumores passíveis de serem ressecados com a cirurgia, né? Então, indicação na cirurgia. Isso, a Oncorde hoje, ela tem tanto oncologistas clínicos quanto oncologistas cirúrgicos de todas as áreas, e além dos exames de endoscopia, colonoscopia, broncoscopia, citoscopia, vários desses exames para tentar fazer um diagnóstico mais precoce e aí ver a indicação ou não da cirurgia. Aí você tem o tratamento quimioterápico. Quimioterápico são as drogas que inicialmente, né, surgiram no desenvolvimento do tratamento do câncer, foram as iniciais, que são medicamentos que são utilizados para que destroem as células tumorais, né? Tem também uma série de efeitos colaterais, que é aquilo que as pessoas têm muito receio de uma quimioterapia, que são os efeitos colaterais. A radioterapia tem as suas indicações muito precisas, é uma arma extremamente preciosa no tratamento do câncer. Aí começam as terapias novas, mais avançadas, que são terapias, a imunoterapia, onde a gente vai usar o sistema imunológico para reconhecer a célula tumoral e destruir. Existem medicamentos que fazem com que o sistema imunológico, como se tivesse adormecido, ele acorde para aquela célula tumoral e destrua ela. Temos também, através das imunoterapias, os anticorpos dirigidos contra marcadores das células tumorais. Temos as terapias-alvo, que são medicamentos que vão bloquear determinados locais dentro da célula tumoral de reprodução dessas células. E temos as terapias celulares, hoje, que são tanto o transplante de medula óssea é uma terapia celular, como o desenvolvimento do CAR-T-cell. Eu vou deixar para o Adriano falar um pouquinho. Essas novas terapias, elas vêm sendo desenvolvidas para reduzir a toxicidade, quer dizer, matar a célula e não ter menor complicação para o paciente. Então, nessa sequência que o Dr. César citou, hoje o que a gente tem de mais moderno são os anticorpos biespecíficos, que às vezes agem em 2 receptores, ativando o linfócito, que é um soldado que, uma vez que ele está adormecido, como foi dito, ele ativado, ele passa a destruir aquela célula, e ele é escolhido qual célula ele tem que destruir. Então, ele passa a ser um soldado que é direcionado, então, para uma célula do mieloma, do linfoma. Então, é uma molécula inteligente. Essas terapias hoje chamadas redirecionadoras de células T, é como se elas retreinassem o linfócito a destruir a célula tumoral. Então, os anticorpos biespecíficos ou triespecíficos é a nova era em terapias. Começaram na hematologia, mas devem se expandir para a oncologia como um todo. E a terapia CAR-T, que é uma terapia gênica, em que você coleta as células desse paciente, ela é processada no laboratório, incluído um gene que vai fazer com que na superfície dessa célula se expresse uma molécula que vai se ligar a um receptor na célula tumoral. Então você tira a célula, processa no laboratório e devolve para o paciente esse soldado retreinado, e aí ela é uma célula híbrida, porque ela foi colocado um gene que faz com que esse linfócito possa atacar a célula direcionada. É uma terapia ultramoderna que hoje traz esperança para pacientes que às vezes não têm resposta com 3, 4, 5 linhas. A gente já tem alguns casos, não, acho que 2 casos, né, da nossa clínica, outros colegas na cidade também já encaminharam, então os pacientes estão começando a ter acesso, embora a discussão hoje seja acesso, porque é uma terapia aí da ordem de 2 a 3 milhões de reais, essa específica. Então, os casos têm que ser selecionados, mas no último registro da Sociedade Brasileira, 12 pacientes já receberam a terapia, que é uma terapia comercial. Mais pessoas já receberam no Brasil porque estavam em estudos clínicos. Mas é uma nova frente de
de terapia e é uma melhoria do transplante autólogo. Então, a gente sempre fez transplante autólogo para mieloma, linfoma, mas para algumas situações aquela célula sozinha, que é coletada e devolvida para o paciente pós-quimio, não fazia função. Agora ela é retirada, você faz quimio e devolve com esse linfócito treinado, né? E como foi citado também, nós temos terapias como linfoma, como transplante halogênico, que pode ser dentro da família ou de um registro, que o Brasil hoje tem o terceiro maior registro do mundo. Você tem hoje muitos pacientes sendo curados para leucemia ou linfomas com transplante halogênico. Então, a nossa área de atuação especificamente é transplante, então a gente tem muitos pacientes em acompanhamento que já foram submetidos a autólogo, halogênico, e agora a gente começa a ter pacientes vindo, naturalmente em Goiânia não faz CAR-T, mas a gente manda para um outro centro, e esse paciente ele retorna a Goiânia para que a gente possa segui-lo na nossa clínica. Medicina é, meu Deus, é uma coisa mágica, é incrível que você pode fazer e o que você pode evoluir, né? Antes da gente entrar um pouquinho nos tratamentos oferecidos pela Oncord, eu queria falar um pouquinho da história da Oncord. Eu sei que vocês acabaram de completar 20 anos. Podem me contar um pouquinho dessa história? Bom, a Oncord, foi um projeto inicial meu, né? Eu sou oncohematologista, transplantador, tenho especialidade também em oncologia pediátrica. Então, eu trabalhava nessa área, trabalho ainda, né? São 41 anos que eu venho trabalhando nessa área. Nem parece. Muito obrigado. A gente foi pioneiro na realização de transplante de medula óssea na região centro-oeste. Trouxemos essa técnica de transplante há mais de 20 anos. Nossa equipe tem uma experiência aí de quase 1.000 transplantes realizados e conseguimos aí curar assim, uma quantidade enorme de pacientes. Isso deixa a gente muito orgulhoso dos resultados que nós tivemos. E nisso, eu senti uma necessidade de desenvolver uma clínica voltada para o tratamento inicialmente hematológico, posteriormente foi acrescido do banco de sangue, congelamento de células tronco para transplantes, e depois a parte da oncologia, como um todo, oncologia clínica e cirúrgica, que isso é a Oncord hoje. E tive muita felicidade de encontrar grandes parceiros, né, nesse caminho, tanto de conhecimento tecnológico como de ética, como o doutor Adriano, doutor Frederico, doutor Leandro, doutor Paulo César, que hoje somos o time de frente da Oncord. O Paulo César e o Leandro são meus filhos, que seguiram a mesma área. E uma preocupação grande da Oncord sempre foi com qualidade de atendimento. E essa qualidade a gente vem caminhando atrás dela e conseguimos evoluir bastante. Fomos a primeira clínica em Goiás a ter a ONA, que é uma certificação de qualidade. Hoje somos ONA 3. Depois estamos aí, esse ano, agora em março, a gente deve receber uma visita americana para acreditação do Plan Tree, que é uma visão diferente, uma visão centrada no paciente, nos colaboradores, na família dos pacientes. E estamos aí em busca agora também da acreditação máxima em banco de sangue, que é a ABB. Estamos caminhando nesse sentido. Então, hoje eu fico muito feliz de ver os 20 anos da Oncord, né, que veio num crescente de crescimento, de atendimento da população, de melhoria de qualidade, e ela hoje é um centro de referência, né, e onde eu posso contar, então, com uma equipe médica de várias especialidades para nos ajudar nesse trabalho. Nós temos o DNA da clínica focado em qualidade, né?
Com a evolução dos processos e melhoria, a gente percebeu a necessidade de fortalecer o paciente como centro do cuidado. Então, o Planitree que ele citou é uma acreditação em que você tem o paciente, ele detém informação suficiente para entender toda a linha, toda a trilha de cuidado a qual ele vai ser submetido. A gente forma parceiros de cuidado que conseguem identificar situações de risco em casa, dentro do quarto, durante a terapia. Então, essa pessoa ela passa a deter informações que são extremamente poderosas para identificar situações de risco, né? E com isso também a gente ensina o paciente o caminho da terapia, que estar doente é angustiante. Então, quando você explica como será começo, meio, como vai ser a caminhada do paciente numa linha de cuidado que a gente tem estabelecido, fica mais fácil porque você passa a ter realmente um paciente tranquilo com relação ao que vai ser feito, né? A interface com outras instituições, então você vai ouvir segunda opinião, como que é a transição desse paciente para outro serviço, quando ele volta. Então, às vezes o paciente vai fazer, como citei, o paciente meu nesse momento está em São Paulo fazendo terapia CAR-T. Ele vai voltar. Então, a nossa equipe monitora a ida e o retorno do paciente para que você tenha continuidade do cuidado. Então, o paciente, ele se sente cuidado em todo o tempo da terapia. Então, isso é uma forma moderna de se ver a medicina, quer dizer, nós sempre fomos, o médico sempre foi o centro da atenção, mas hoje o paciente está no centro do cuidado. A gente, assim como a equipe multiprofissional, com enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo, são tão importantes como nós, mas o paciente é o mais importante e o colaborador, também as pessoas que lidam ali desde a secretária, enfermeiro, o assistente social, a pessoal da limpeza, eles fazem parte desse cuidado. Então eles passam a entender que aquela pessoa precisa de um cuidado especial, que vai desde o bom dia, do que você precisa, viu uma coisa alterada, avisar. Então essa cultura de realmente trazer o paciente para perto, ele entender e ele ter acesso à informação. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um prontuário eletrônico em que o paciente ele acessa o prontuário dele, mas ele pode acessar o prontuário, ele pode naturalmente pedir cópia quando quiser, mas ele pode verificar tudo que está sendo feito na terapia no momento que ele quiser. Então, isso traz transparência, tranquilidade e o paciente tem a garantia de que aquilo que foi proposto está sendo executado. Então, é uma forma diferente de ver a assistência médica nesse momento. Com certeza, porque quando a gente fala de saúde, é claro, é o paciente que está vivenciando o epicentro de tudo aquilo, mas quando a gente fala de câncer, é ainda mais difícil. Eu acho que tem um peso, um medo, um emocional, e é muito legal vocês colocarem ele como centro de cuidado, com essa parceria com o familiar, o amigo e todo esse cuidado, né? Vocês poderiam falar para mim, então, o que o paciente e a família, o parceiro do cuidado, né, pode esperar da OnCord? Para você ter uma noção, né, nós criamos um conselho consultivo dos pacientes. Esse é um conselho consultivo extremamente atuante, que são os pacientes que se reúnem e eles opinam sobre todas as áreas da clínica e dão o seu parecer, sua contribuição. Eles dizem o que eles acham que poderia melhorar, o que não está legal, o que é que eles esperavam a mais, certo? Então, baseado nesse conselho consultivo dos pacientes, nós podemos trazer várias melhorias para a OnCord, né, que foram monitoradas e solicitadas pelos próprios pacientes. Então, eles se sentem representados nisso aí, né? Então, eles estão sempre opinando ali sobre, desde a recepção, a forma como eles recebem as medicações, tudo isso aí, a forma como a gente faz a divulgação para eles. A gente tem sempre feito divulgações com a participação dos pacientes a respeito de um conhecimento da doença, né, dos tratamentos, o que tem de mais inovador.
Então, isso tem feito uma diferença bastante grande no desenvolvimento da nossa clínica, né? Exemplos assim que a gente aprendeu com eles. Às vezes tem dia que a pessoa não quer conversar, ela quer ser atendida. Então tem um aviso ali que ele não tá, tem uma carinha mais triste. Então se a pessoa chega, bom dia, atende. Tem gente que não é, hoje quer conversar mais, quer ouvir um pouco, então tá lá uma carinha risonha. Uma outra situação, a gente começamos a ver que tinha reclamação das cadeiras de quimioterapia, a gente colocou 3 exemplos e pedimos para eles escolherem, porque eles falaram, olha, a cadeira está desconfortável, já é antiga. Fomos lá e trocamos. Então, assim, isso é um dos pequenos exemplos, mas em toda reunião do conselho consultivo de pacientes, eles trazem as demandas. Então, olha, está demorando fazer o cadastro, demora a chegar a medicação. Eu conversei com uma pessoa, ela não me deu uma devolutiva. Então, existe uma proximidade e o paciente se sente representado. Isso é importante porque é um momento de fragilidade, que a Com pessoa precisa de certeza. apoio, ela precisa de respostas, né? Uma outra coisa que a gente também fez é instituir a enfermeira navegadora. O paciente ele tem contato com uma enfermeira o tempo todo, em que ele pode reportar, e mesmo durante a noite ele pode ligar num telefone e sempre tem uma pessoa para orientar, um médico para orientarem, de forma que ele não vai se sentir abandonado. Então ele pode dizer, olha, está acontecendo isso com o meu familiar, o que eu preciso fazer? E eu acho que isso traz o paciente para próximo, diminui risco, porque a medicina tem os seus riscos assistenciais, tem risco de complicações, etc. Então você consegue ali monitorar junto com a família, empoderando eles de informação para que ele possa, às vezes na nossa ausência, em casa, por exemplo, identificar situações de risco que merecem atenção importante. Eles têm um grupo de WhatsApp direto com as enfermeiras, a enfermeira navegadora e outras enfermeiras. Então eles tiram muita dúvida através do WhatsApp durante o dia todo, fim de semana, feriado, eles estão lá trocando informações, né? Então eles se sentem muito mais protegidos, né? Muito mais seguros. Isso é uma, Prestar é, atenção, né? É é, coisa que pode parecer pequena, mas na verdade não é. Atenção ao detalhe e dar importância, né? A gente está caminhando para o final. Esse é um assunto que a gente teria vários programas aqui para falar e ainda teria mais assunto. Mas para a gente finalizar, eu queria que vocês primeiro falassem aonde os nossos internautas, os nossos seguidores do Popular conseguem encontrar vocês, conseguem encontrar um CORD e deixasse cada um uma mensagem aí para o Dia Mundial do Câncer, para atenção a esse cuidado, a importância a essa data. é, a- a- as nossas redes sociais, vou deixar com o Adriano aqui para. Concorde.goiânia no Instagram. O nosso telefone é 3239-6600, nossa unidade no setor Bueno, na T35 a T53. Acho que a rede social do Dr. César, Dr. César.bariani, né? Então, a gente tem um marketing bem ativo, sempre publicando coisas interessantes. Nós fazemos lives, às vezes, no Instagram, sobre assuntos que são hot topics, né, que estão quentes ali, que vêm dos congressos. E os pacientes hoje, eles têm informação muito rápido depois dos lançamentos de grandes novidades na especialidade, né? E a gente a gente gostaria de agradecer a oportunidade de poder dizer para a população fatores de risco, como que as pessoas podem se prevenir, quem que ela deve procurar. Então, acho que foi um momento extremamente interessante, que passou realmente rápido aqui, e que a gente possa estar à disposição, caso alguém precise, nesse contato que foi citado. Nós temos também um jornalzinho que a gente produz, que traz bastante informações a respeito dos avanços tecnológicos, aqueles avanços que estão ocorrendo na Uncord, opiniões, né, de diversos setores. Então, a gente está tentando sempre fazer uma divulgação bastante ampla para que as pessoas possam conhecer melhor, né? E a minha mensagem aqui é uma mensagem de esperança, né? É uma doença, são várias, né? Câncer são várias doenças, mas nós estamos caminhando cada vez mais para resultados bastante satisfatórios, um número muito significante de pessoas são curadas hoje, com um mínimo de efeitos colaterais. Então a minha mensagem é de esperança. Quem tem câncer tem que ter esperança. É isso.
Gente, E cuidar e curar é o nosso propósito, a Concorde está imbuída disso, e a gente mira sempre no outro, pensando que ele é o amor de alguém. Então a gente está lá sempre à disposição para receber quem precisar. é isso, gente, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês aqui no podcast. Eu vou ficar esperando, eu tô até olhando aqui do lado vou ficar esperando para uma próxima conversa. Quero um Concorde aqui de novo com a gente. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E você, internauta, que ficou nos acompanhando até agora, foi um prazer e eu espero você no próximo episódio de Popcast.